Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma segunda-feira, Tripulantes Podcast. Para quem é novo por aqui, já vou deixar aqui para que, por favor, sigam o nosso canal, sigam aqui no Instagram, Adriano Consorte Ultra, também a página Tri_Pulantes Podcast, também no YouTube, Tri_Pulantes Podcast. Conteúdos toda segunda-feira aqui no Instagram ao vivo, e depois a gente sobe tudo que é falado aqui, a gente sobe para o YouTube para quem quiser assistir no carro, assistir em outro lugar, tá certo? Vamos nossos trabalhos de hoje e a gente vai falando mais e dando mais recados aí durante a tá certo? Vamos lá. Opa, já fiquei feliz porque nos testes aqui as coisas não foram muito boas, não, viu? Mas agora parece que já está funcionando. Deixa eu ver, falta o Carlão. Tá me ouvindo, Carlão? Ouvindo, Ué, você tá ao vivo aí? Não tô vendo você? tô ouvindo aqui. Deixa eu ver se. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o nosso convidado aí? Dá um ok pra gente aí nas mensagens, que eu não tô vendo ele. É horrível, cara, quando faz a live sem olhar pro convidado, cara. O bom é que eu não me assusto, né? Tá funcionando aí? Vamos dar um alô pra galera aqui. Seja bem-vindo, Hamilton, Oliver, Douglas. Bom, tá falando que tá funcionando, é só eu que não tô vendo mesmo. Então, beleza. Deixa eu fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Meu convidado de hoje, na verdade, vale por três, porque afinal de contas a história dele vai se dividir em três momentos diferentes aí, né, Carlão? E Antes do acidente, depois do acidente e depois de se tornar corredor. Como corredor, eu posso citar algumas conquistas atuais, como campeão em 2024 e 2025 do Ultra Desafio. Você também foi terceiro colocado na meia Orkney de isso, Floripa, isso. segundo colocado na ASICS Golden Four, terceiro na Roca 30 km, campeão na corrida aqui em Boituva Sport Zone. E não E posso deixar de comentar, né, cara? Afinal de contas, você foi quarto lugar também, como staff aí no 100 km do Ultra das Pestes, né? tem- Então, além de tudo isso, como eu disse, aí o Carlão foi staff, me acompanhou, a gente vai falar sobre isso. E meu convidado, Carlos Fortes, seja muito bem-vindo no Tripulantes, meu amigo. Obrigado, boa noite a todos aí. Valeu mesmo pelo convite. Estou muito feliz, um pouco ansioso, mas feliz pra caramba. Legal, gostei do fundo de tela aí, cara. Me Achei aparece bacana. assim aí de número de peito. Bacana. Pessoal, quem tiver pergunta, vai colocando aí, que me puxaram a orelha que as pessoas fazem pergunta e eu acabo esquecendo. Não é que eu esqueço, é que tem umas perguntas que é melhor não fazer, né? Mas hoje, como é o Carlão, eu vou fazer todas as perguntas, tá, pessoal? Vamos ver. Carlão, vamos começar essa live. Como eu disse aí, você tem três versões aí de você mesmo, cara. Sim. Me fala aí como era o Carlão antes do acidente, como foi o seu processo aí de aceitação disso tudo, Uhum. como era o Carlão pós-acidente. Sei que você deve ter passado momentos complicados e, sem dúvida, ainda deve se deparar com algumas situações complicadas. E como que é o Carlão agora, após virar corredor? Você consegue separar esses três Carlão aí ou não? Nossa, é muito louco falar disso e principalmente falar do acidente, que eu acho que sei lá, eu não tenho problema nenhum em falar do acidente. Mas de uns tempos para cá, antigamente eu falava muito mais para todo mundo que perguntava e relatava isso ano a ano. Mas de uns tempos para cá eu parei um pouco de falar sobre isso porque eu realmente enxerguei uma outra
uma outra realidade na minha vida, né? O Carlão, antes do acidente, ainda Carlinho, muita gente ainda me chama de Carlinho, que era o apelido de casa quando eu vim para Boituva. Eu vim para Boituva na metade da minha adolescência, ali mais ou menos 15 para 16 anos. E, cara, como que eu posso dizer? Era um porra louca, um vida louca, sei lá o que, sabe? Era uma pessoa que não tinha muito, sei lá, não tinha muita visão de futuro. Era um moleque, um garoto, né? E nunca trabalhei na área de motoboy de entrega. Eu trabalhei na entrega de pizza, né? Na entrega noturna. Eu trabalhei durante 6 anos, do final dos meus 14 para 15 anos, eu acho, né? De quando eu cheguei em Boituva, logo quando eu cheguei em Boituva, até o dia do acidente, eu trabalhei com o meu único registro, que foi no Autoelétrico NASA, e à noite eu fazia os bicos de pizzaria, né? Ali, logo quando eu fiz 18 anos, tirei minha CNH e fazia uns bicos de pizzaria. E a gente vivia uma época ali que era, só para você ter uma ideia, era Dinga e Bundelo e Carlão para rua, entendeu? Então era... Quem é de Boituva e quem conhece esses três aí sabe do que eu tô falando. Então era loucura e, tipo, noites viradas, assim, tipo, trabalhava e depois da pizzaria virava a noite para rua, ainda andando de moto. Mas isso não tem relação alguma com o que me aconteceu, né? Apesar de muitas pessoas na época falarem que isso tinha muita ligação a essa loucuragem e tudo, porque o meu acidente foi em um momento simples e num dia a dia, num dia corriqueiro, que não teve nada a ver com essa loucuragem. E eu era uma pessoa, né, fazia coisas assim das quais eu não me orgulho, mas, né, o que me levou, né, à construção dessa pessoa que eu sou hoje. Né? Tava lendo esses dias uma frase do Ariano Suassuna que ele fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar depois lá no futuro, né? Não para que ninguém se espelhe nas coisas ruins, mas para que as pessoas vejam que mesmo assim, mesmo a gente passando por coisas ruins, a gente consegue superar e passar uma borracha nisso tudo, né? Então aí, essa parte aí do meu acidente foi em 2003, né? Eu sofri meu acidente e aí virou uma chave na minha cabeça. Tanto que foi no dia 28 de maio de 2003, eu recebi alta do hospital no dia 2 de junho de 2003, que foi o meu aniversário. Foi um presente de aniversário que eu pedi para o médico e ele mandou embora para casa. E aí, ali começou uma fase muito diferente na minha vida. Eu fiquei refugiado, sei lá, durante uns 2 ou 3 meses no Mato Grosso, na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso, na casa de um tio meu. E ainda passando... Porque na época do meu acidente, eu vivia como que eu posso dizer, um distúrbio emocional muito grande, apesar de ser muito novo ainda, e se olhar para os dias de hoje, se fala muito nisso, né, um distúrbio emocional, para o passado era uma coisa que, né, tipo, não se ouvia falar muito, né. Uhum. E aí eu passei esse tempo refugiado lá, e voltei para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro com meu pai, e decidi dar uma virada ali nessa situação. Então, eu costumo dizer, e sempre disse nesses longos anos que eu falo, que eu sempre falava do meu acidente, para quem perguntasse, né, que eu sempre relatava, que eu acredito que eu superei rapidamente a perda do membro, entendeu? Apesar por várias outras ocasiões, como você disse, até hoje ainda passo por algumas situações, mas que não me leva, não me deixa preso aquele Carlão de antes, né, aquela pessoa de antes. E aí veio uma outra fase na minha vida, que foi de final de 2003 até, né, até pandemia, digamos assim, né, que eu me reergui, voltei a trabalhar num ramo totalmente diferente, deixei tudo aquilo que eu fazia para trás e num ramo diferente, mas ainda envolvido com moto, né? Eu abri uma mini transportadora, digamos assim, e tinha motoboys, e tinha carro, né? E aí foi esse período que eu passei me reinventando, me redescobrindo, né? E aí em 2009, se eu não me engano, 2008 para 2009, teve uma crise financeira aí no mercado financeiro, e aí eu dei uma quebrada boa, né? Eu perdi
acabei vendendo, né, as motos. Eu tinha, de minha posse, eu tinha 5 ou 6 motos, não lembro agora direito, e ainda alguns outros motoqueiros terceirizados. E aí esse era o serviço de motoboy que eu falei que eu nunca pratiquei, né, que era né, externo para São Paulo, né, já cheguei a mandar motoqueiro para o Paraná, para Minas Gerais. E aí em 2008 para 2009 que veio essa crise, eu dei essa quebrada e parei com tudo e fiquei só eu mesmo fazendo o serviço que sobrou, né, o serviço de carro, né, que a gente dizia na época, né, o que passasse de 30 quilos coloca no carro e vai fazer com o carro. E aí eu fiquei com esse restante de trabalho que era o serviço de carro. E aí essa foi uma fase né, de muita luta, de muita perseverança, e enfrentando, né, as dificuldades já da deficiência, mas superando cada dia mais. E aí em 2016, mais ou menos, eu com sobrepeso, né, eu até estava falando com o Vermelho, com o Marcão, sábado, terminando o treino, que o pessoal tem coragem, né, de postar o antes e depois. Eu não tenho coragem, não. Muito antes mesmo, entendeu? E aí eu comecei essa luta por uma vida mais saudável, uma vida, né, buscar um emagrecimento, e aí foi quando eu conheci a corrida de rua, em 2016. E aí vivia uma fase ali, né, não conseguia correr os 5 quilômetros inteiros. Eu estava até assistindo um podcast do Igor, lá do Flow, né, do Igor 3K, e ele falando aquele podcast que ele fala qualquer idiota corre 5 quilômetros em 30 minutos, e eu não conseguia atingir, na época eu não conseguia atingir isso, então era corrida e caminhada, e aí na pandemia eu parei de vez, e aí depois eu retornei agora em 2022, que foi essa retomada e graças a Deus evolução de lá para cá, entendeu? Sim, sim. Dá pra notar, eu lembro do Carlão mais gordinho que você fala aí, É, e assim, é impressionante a mudança, né? Porque agora, como você disse, eu não consigo mais imaginar como você era. Agora eu só consigo imaginar como você está agora. sim. E assim, você é bem honesto. Eu não sei se eu falei isso para você, cara. Como quando você veio o primeiro convite seu, o primeiro convite ali, primeira vez que apareceu no grupo, falando, pô, o Carlão vai entrar no Cornetas e tal. Cara, eu conheci o Carlão lá de trás. Faz. Não conheci o Carlão de agora. Falei, cara, o Carlão vai correr, meu. Sabe aquele negócio assim? Aham. Tipo, mano, não é disso, né? Será que vai mesmo, né? É um E, cara, como as coisas vão acontecendo e vão mudando, cara, eu nunca imaginava que era um outro Carlão mesmo, cara. Tipo, a forma que a gente foi criando laço, foi criando amizade, a Sim. ponto agora até de, meu, sem palavras mesmo, cara, né? Sem palavras. Deixar mais pra frente essa parte aí, cara. Tá, beleza. Vamos lá. Cara, a corrida apareceu na sua vida como? Alguém em especial te inspirou? E assim, o que é mais importante, né? O que faz você ficar nela? O que te motiva? Acho que são duas perguntas de novo. Quem foi o cara que, de onde você tirou essa ideia de correr, em primeiro lugar? E o que hoje te faz ficar na corrida? Sim, então, a corrida eu entrei, como eu te falei, eu conheci a corrida de rua entre 2016 e 2017, ali mais ou menos, porque eu queria, né, buscava esse emagrecimento, né? Eu cheguei a pesar 132 quilos. Caraca, bicho. 132 quilos. Eu tenho uma foto em Florianópolis, se eu não me engano, na beira da praia, lá no Campeche, acho que não lembro agora onde é. Cara, essa foto, meu, é ridícula de você de ver, entendeu? É aquela barrigona de chope mesmo, sabe? Aquele cara enorme mesmo, né? E aí eu entrei no CrossFit, no box, porque em Boituva tinha duas franquias de box. Tinha acho que é Marcos, né? Lá, que era lá na Águia da Castelo, e tinha uma Sim. franquia de box da Ana, lá no final da Praça Pedro Pinese, um salãozinho novo. E entre esses anos aí, 2016 e 2017, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer o CrossFit lá. Ela fazia uns exercícios adaptados. Na época, o meu ex-cunhado fazia CrossFit lá também, o Tafarel, que era do Cornetas, né? Aí, eu acho que ele ainda não era do Cornetas. Ele entrou, também conheceu a corrida de rua ali, nessa época, mais ou menos, acredito. Só que ele já teve um desenvolvimento
grande, né? Já a princípio e tal. E aí nós fazíamos o CrossFit ali e começou essa onda. Corre o quarteirão, no final dos UDs lá, né? Corria o quarteirão, corre até a Valberte, corre até um pouquinho, chegou até o Tantambart, e correndo até o Tantan e voltar. E aí começou, fim de semana tem uma corrida. Tinha um circuito que era CPFL, que fazia o circuito de rua, Sim. que era corridas gratuitas, abria inscrição, do mesmo jeito que é hoje, abria acho que na quarta-feira, rapidinho acabava as inscrições, mas na época a gente conseguia fazer, né, as inscrições, né? Uhum. Essas corridas gratuitas e a gente começou a participar, mas do jeito que eu falei, corria 1 quilômetro, 2 quilômetros, caminhava mais um pouquinho, tentava correr mais um pouco, o importante era passar na linha de chegada correndo ali, né, se matando para tentar chegar e correr. E eu não consegui desenvolver a corrida nessa época. E aí veio a pandemia e o Tafarel, né, entrou no Cornetas, evoluiu bastante na época, acho que o Cleverson também, né, dessa época, o D da moto lá também, acho que é dessa época. E aí, na pandemia eu parei de vez e eu cheguei nessa época com CrossFit e esses exercícios caminhada e corrida, eu cheguei a pesar 94 quilos. Dos 132, Nossa. eu fui para os 94. E aí na pandemia parou tudo, a gente em casa, não tinha serviço, comia, bebia, fim de semana, churrasco, e comendo e bebendo. E aí foi onde que voltou tudo de novo, né? Aí eu bati na casa dos 120, 122, e aí já comecei, né, a me assustar um pouco. Desandar de novo. Começou a desandar de novo. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou retomar o processo, isso no início de 2022. A gente sempre encontrava o Teco, ele ia sempre levar a Marcela ou buscar a Marcela na Etos, e eu sempre encontrava ele ali no portão e falava de academia e tal, mas nunca tinha coragem, não vou. Tá bom desse jeito. Aí comecei, isso no início de 2022, comecei com as caminhadas, e aí acho que ali para junho, mais ou menos, 2022, fui lá, conversei com o técnico, me inscrevi na Nine e falei, agora vai, vamos fazer. Aí eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, quando eu baixar dos 100 quilos novamente, eu vou começar a correr. Eu vou voltar a praticar atividade. E nessa época eu estava indo, né, acho que iniciou em 2017, se eu não me engano, o Bola de Neve em Boituva, mas abriu um salão mesmo mais ou menos nessa época em Boituva. E aí eu conversava muito com o Yuri Botekia. E ele falava, cara, corre 1 quilômetro, caminha 300, 500 metros, o que você aguentar. Aí você vai evoluindo, até você chegar lá, entendeu? E aí foi onde que começou a evolução. E eu lembro do primeiro dia que eu fiz um treino de 10 quilômetros ali na Avenida dos Trabalhadores, eu mandei uma mensagem para ele todo feliz, falei, cara, quebrei. Porque, tipo assim, ele falava assim para mim, então esse mês você já fez os 5, esse mês você foca no 5, mês que vem você foca em 6. Você vai subindo 1 quilômetro por mês. Mais ou menos assim, entendeu? Entre caminhada e corrida. Só que, cara, do quinto pro oitavo, do quinto quilômetro pro oitavo, foi uma evolução rápida, super rápida. E aí que eu bati na casa dos 10 quilômetros, eu falei para ele e fiquei todo feliz. Então, essa foi a minha chegada na corrida. Agora, o que me motivou e o que me manteve nela? A princípio, era essa evolução que eu buscava, né? O emagrecimento, uma melhora de vida, né? Porque eu tinha quando estava obeso, não que eu não esteja ainda, porque eu ainda não estou no peso que eu quero, eu tinha muita dificuldade de dormir, eu dormia sentado, cara, porque eu não aguentava. E deve estar na live aí, os dois irmãos aí, o Johnny e o Guilherme, eu dormia na casa deles, cara, eu dormia na sala. O quarto do Johnny era o último da casa, no segundo andar, e eles ouviam o meu ronco de lá. Eu não tenho noção, era um estrondo na casa, sabe? Tipo, lembra que eu falei da foto de Santa Catarina, de Floripa? Nós ficamos hospedados num hostel em que a divisão das paredes era de madeira. No outro dia, 6 horas da manhã, a gente foi tomar café, o cara falou assim, o dono do hostel falou assim, cara, o pessoal do quarto do lado, do Rio de Janeiro, 6 meninas, foram embora. Eles não aguentaram o seu ronco. Rapaz. Então, tipo assim, era um desconforto para dormir, para tudo, sabe? Para tudo, tinha um desconforto. E aí o que me manteve foi isso daí, cara. Eu coloquei essa meta, quando eu baixasse dos 100 quilos, eu ia começar a correr, e aí foi evoluindo.
Cara, e o que me manteve foi a melhora de vida. A melhora de vida, né? Ainda busco, né, um peso melhor, mas a melhora de vida é outra vida. Tinha muita ansiedade. Hoje, apesar que esses dias eu estava pensando e vi uma postagem falando isso, eu corria para vencer a ansiedade. Hoje eu fico ansioso para correr. Ansioso, querendo chegar ao dia do treino. A planilha, abriu a planilha. Hoje eu já estava ansioso ali para ver o que eu vou ter na semana e tal. Então, mas eu acho que o que me manteve foi isso. Eu comecei em 2023, janeiro de 2023, eu entrei no futevôlei lá com o Danilo e com o Teco lá no Santareia. E teve uma época ali que eu queria jogar futevôlei todos os dias e tal e tal. E aí o Danilo falou assim: o bichinho do futevôlei mordeu o Carlão. E eu acho que foi isso, cara. O bichinho da corrida me mordeu e aí eu tô aí até hoje. Apesar de já ter tido momentos assim que eu acho que eu desevoluí, ou que eu costumo dizer que acho que de agosto do ano passado até dezembro, eu fiquei de mal com a corrida, né? Foi. E Eu aí, lembro disso, então, cara. eu lembro muito bem disso daí, a gente conversou muito sobre isso, conversei com o Rafa também na época. Eu fiquei de mal com a corrida, tanto que eu quebrei em Sorocaba, né? Eu fiz a minha primeira meia maratona em Sorocaba em 2023, e aí em 2024, achando de mal com a corrida, achando que eu tinha estrutura para aguentar 21 quilômetros. Eu lembro até hoje que eu fiz um treino, na semana da meia maratona eu fiz 2 treinos, um de 10 e um de 11. E aí eu falei, agora é só juntar um no outro e domingo tá feito. E aí eu quebrei no 9, eu quebrei no 9 pro 10 eu já quebrei e foi quebradeira até o final. E aí foi quando virou a chave, né? Passou novembro, ali o finalzinho, dezembro, e eu acho que foi em um treino que nós estávamos trocando ideia, e você estava junto e você falou assim: eu costumo fazer no começo do ano uma programação de corrida, sei lá, 8, 10 Foi. provas-alvo, e aí eu coloco como programação do meu ano inteiro, e foi isso que eu fiz em janeiro, e aí que veio essa evolução aí, e eu comecei a treinar para isso, né? Para que tivesse essa evolução. Mas eu acho que foi. É impressionante. É impressionante que você vem gabaritando ali tudo que você colocou de meta. E, cara, é muito legal, né? E vai alimentando a motivação e vai só crescendo a motivação, né? Sim, sim. Tem um vídeo lá do YouTube lá da Valerie, né? Que eu encontrei com ela lá na corrida em São Bernardo. E eu vi um stories dela, ela falando isso. Ela falou assim: tenha sempre uma linha de chegada. Ou seja, tenha sempre uma meta, um alvo ali para você estar focado nos treinos. Não que não dê, né? Porque eu conheço, né? Vejo pessoas e conheço muitas pessoas que não têm esse foco de sempre estar em uma prova, mas sempre estar treinando, sempre estar, né? Em atividade, e tem seus treinos semanais aí de corrida, que a gente chama de treino, mas não deixa de ser uma corrida, né? Ter seus treinos Sim, semanais e tá focado tanto quanto quem está se inscrevendo em prova o tempo todo, né? exatamente, exatamente. E, cara, e a impressão sua hoje? Nós podemos dizer que ela começou como um esporte recreativo, mas aí você foi conquistando muita coisa, né? E acabou que você foi procurar ajuda. Afinal de contas, você falou: Meu, eu estou gostando desse negócio, quero progredir ainda mais. Talvez o seu lado competitivo ali, né? Falando mais alto. E aí você foi buscar uma assessoria. Sim. É, cara, é muito cedo, né? Mas o que que você vem notando depois que você começou a assessoria? O que que você notou que você fazia errado e que agora mudou, virou a chave, assim? O que que você pode compartilhar com a galera? Porque eu acho que tem muita gente nos ouvindo que não tem assessoria, pensa em ter assessoria, como foi o teu caso também. Então era legal compartilhar essas ideias aqui. Aham. Cara, inclusive foi hoje isso. Hoje eu tive um start assim que eu tinha um treino hoje que era aquecimento 5 quilômetros, né? Que era o levinho ali, o Z2. E aí mais 5 quilômetros em Z4 e depois do aquecimento mais 2 quilômetros em Z2 novamente, que é o leve, né? E aí Uhum. eu fiquei pensando, por que tem esse treino, né? Tipo assim, já tinha feito ele várias vezes, já tem um mês, né, que eu tô aí com a Velox aí com o Ronaldo, e eu já tinha feito ele várias vezes com distâncias menores, e só que não estava entendendo o porquê dele. Aí eu lembrei de Florianópolis. Florianópolis uma preparação que eu fiz por mim mesmo. Tipo, uma preparação totalmente. Eu fui bolando na minha cabeça.
Teve semanas que eu cheguei a anotar no papel o que eu queria fazer e tal. Só que eu tinha uma meta de 1 hora e 50, 21 quilômetros. Eu tinha feito 2 horas e 15 em Sorocaba em novembro, certo? Minha primeira meia, que foi em Sorocaba em 2023, eu fiz 1 hora e 59, mas eu não conto ela porque foi aquela polêmica, que não deu os 21 exato, os Uhum. 42 não deu os 42. Então eu queria quebrar essa barreira, abaixo de 2 horas em Florianópolis, mas na casa do 1,50. E eu fiz 1,48 e 30, se eu não me engano, né, em Florianópolis. E aí eu lembrei de Florianópolis hoje no treino. Por que tem esse treino aí de começa fraquinho, evolui depois e depois descansa? Porque em Florianópolis eu larguei na linha no PCD, ou seja, antes da Elite, e tinha meia dúzia de PCD, né? Sei lá, talvez umas 10 pessoas ali. Então eu corri a orla da praia ali em Florianópolis 3 quilômetros sozinho na pista. O meu primeiro, segundo e terceiro KM foi 4,20, 4,30. Então, tipo, eu explodi, eu estourei daquele jeitão. Desregulado. Eu só consegui realizar a minha meta porque eu acredito que a distância era curta, assim, né? Não, 21 quilômetros é bastante, né? Mas eu acho que eu estava preparado para aquilo e eu consegui manter depois ali na casa dos 5,30, 5,20, que era para ter sido o meu alvo a prova inteira, entendeu? Então, aí hoje eu penso, olhando para o treino, eu lembrei disso daí. Eu falei assim, por isso desse treino. Ou seja, para mim, não na minha prova-alvo, eu não largar estourando. Eu tenho que tentar manter mais ou menos como se fosse um treino desse. 10, né? Os primeiros 10 mais levinho, depois tenta dar uma esticada, né? E vai tendo essa manutenção. Então, eu acho que o que já me ajudou bastante foi isso. E foi essa evolução de não largar estourando, porque eu largava estourando até mesmo em treino. Não tinha essa. Eu saía treinado aqui do Solares, saía descida de cara, então já estourava, já largava descendo. Em ritmo forte, né? Então, acho que uma das coisas foi essa. E uma outra coisa é o tal do treino de tiro, cara. Esse é uma coisa que eu tinha pavor só de pensar em falar dele. Né? Só de pensar, nossa, fazer treino de tiro. Eu lembro que a gente treinava no Bola Running lá com o Yuri Boteca. E aí ele colocava a gente para fazer. Mas acho que eu fui uma vez só, se eu não me engano. Colocava a gente para fazer tiro ali na subida do Micachu, naquela subidinha do Micachu que chega no Spanning. Cara, então a gente tinha que subida no tiro ali, entendeu? Aí eu já não. Só que assim, uma coisa que eu aprendi. Tinha a Laís Cristo, que passava os treinos para mim lá na Nine. Ela me explicou e me ensinou um treino do qual no início eu odiava. E é mais ou menos na mesma linhagem do treino de tiro. Cara, mas eu pratiquei tanto ele para acertar a posição certinha do exercício, que era o que eu mais gostava de fazer na academia. E é o que está acontecendo com o treino de tiro. Cada semana, acho que a Cíntia está aí, não sei se a Cíntia está aí, ela fez o treino de tiro comigo na semana passada. Se cada semana eu estiver gostando mais desse treino de tiro, cara, eu acho que tipo, é uma boa coisa, né? Porque é uma coisa que eu tinha um trauma de uma coisa que eu nem tinha vivido ainda. E aí eu tô curtindo pra caramba essa evolução, tanto no treino de tiro quanto nos treinos em geral. E eu tô vendo assim que a cadência tá cada dia mais se tornando, tipo assim, no princípio, na primeira semana, eu olhava para a planilha de treino e falava assim, cara, será que é isso mesmo? Porque eu estava, né, focado naquela de eu mesmo treinar sozinho, então você ia muito de opinião da internet. Aí o pessoal falava assim, para treinar para 21 quilômetros, tem que correr no mínimo 50 por semana. Aí a primeira semana não tinha, sei lá, 33 quilômetros no total. Eu falei, não, será, mano, será? Só que aí vai tendo a cadência, vai subindo semana a semana, e aí você vai entendendo as coisas, entendeu? E hoje, sei lá, cara, eu tô me sentindo bem, né? Apesar daquela lesão aí, que foi um dos motivos pelo qual eu procurei essa ajuda também, né? Porque naquela semana, lembra do treinão lá do Cajerê, lá que vocês foram para Lararamar? Então, aquela semana foi que me pegou. Eu já estava com uma sequência de treino, um volume de treino grande na semana, e aí eu inventei de tentar alcançar vocês lá, eu com a sua localização ligada no WhatsApp, eu parava para olhar a localização, corria e não alcançava, corria e não alcançava. E sobe e desce, e aí no outro dia eu fiz o treino com tenda no Portal das Estrelas, eu fui e voltei correndo e ainda corri lá dentro.
E aí começou, acho que eu fiz 70, 78 quilômetros naquela semana e começou a me cansar. E hoje eu consigo ver que na planilha não tô fazendo, ainda não estou fazendo essa quantidade de 60 quilômetros semanais, né? Acho que a última semana deu 49. Mas já tem uma recuperação, eu já me sinto melhor de um treino para o outro, entendeu? Na verdade, nada melhor se o Ronaldo tivesse aqui para nos falar, mas eu posso falar um pouco sobre isso, né? Tanto os treinos de tiro como intervalado, eles além da sua percepção de esforço, como você mesmo citou aí, né? Para que você não caia numa cilada de sair mais forte e alternar a sua velocidade durante o treino, esses treinos também eles têm uma questão fisiológica, ele tem um estudo por trás disso que é para trazer mais benefícios, seja recorrer a mais mitocôndria, seja para aumentar o VO2, É, tudo isso tem um fundamento, né? Então não adianta, né? Quando a gente faz o treino por conta, não é a mesma coisa. Ajuda é sempre muito bem-vinda, não tenha dúvida disso, né? uhum. Eu ainda estou aprendendo essas coisas assim, né? Tem muita coisa ainda que eu não sei se é limiar de lactato, VO2, ainda tô entrando. Agora que eu comecei a entender as casas aí, as Z1, Z2, Z3, Z4, e aí eu tô caminhando aí, aprendendo. Ainda tô engateando nessa. Cara, me fala um pouco sobre sua rotina hoje, Carlão. Como que foi aí a adaptação, né, com relação à gestão do tempo? Como você faz aí para participar do seu dia a dia, compartilhar os treinos? E outra coisa importante, cara, os eventos esportivos hoje, eles têm facilitado a sua participação? Ou você tem notado que eles estão cada vez burocratizando e dificultando mais ainda? Eu acho que é um ponto que a gente tem que falar aqui na live, Sim. sobre essa ajuda aí, ou não ajuda, que os organizadores dão para os PCDs. E aí tem toda aquela divisão também. Não adianta o cara botar, tem PCD, mas mistura tudo. Como é que fica depois a premiação? Fala um pouco sobre isso pra gente, Carlão. E vamos lá. Então, a primeira é a rotina. A rotina de treinos, a rotina do início do ano lá, aquela que eu fiz por mim mesmo, ela foi bem mais tranquila, porque eu estava vivendo um tempo ainda de trabalho assim bem esporádico, né? E agora, depois que começou o tempo da planilha, essa nova preparação, eu tenho encontrado algumas semanas alguma dificuldade, mas eu tento encaixar. Como, por exemplo, como o meu trabalho é bem esporádico, na semana passada, ou semana retrasada, se eu não me engano, eu tinha um treino de 6 quilômetros. E eu estava 4 horas da tarde em Araraquara, né? Então, eu tinha na quinta-feira que fazer 6 quilômetros. Então, eu vim, cheguei em Boituva, sei lá, 7h30, quase 8 horas da noite. E eu falei, não vou deixar para amanhã. As coisas estão tudo aqui comigo, a mochilinha. E eu estou colocando a mochilinha no carro com um shorts de corrida, uma camiseta de corrida. Que eu falei, se der certo, até na cidade que eu tiver, eu caço um caminhódromo lá, uma linha vermelha e vou fazer, né? E aí Uhum. eu consegui chegar, estacionei o carro ali na Sanitura, ali na antiga Sanitura ali, peguei a linha vermelha e fui fazer meus 6 quilômetros. Ainda não aconteceu disso ou estar próximo de um longão ou no dia de um longão. Entendeu? Talvez esse seja um pouco. Aconteceu recentemente, uns dois sábados atrás, que eu comecei um longão mais tarde um pouco, lá no Bruno Covas, em São Paulo, e o sol estava pesado, calorzão, e foi desidratando, Eu fui tentando empurrar, o Johnny apareceu lá de bike, ele estava lá, e aí ele com água, com isotônico, cara, mas não deu, eu tinha 21, acabei parando no 18, mas é por conta do horário. Eu comecei tarde o treino, o sol tava estourando, rachar mesmo, e aí eu não aguentei mesmo. Então, o meu medo maior talvez seja esse daí, entendeu? De coincidir com uma rotina mais pesada de trabalho um pouco, próximo de um longão ou no dia de um longão, para não afetar isso daí, né? Eu acho que a minha rotina tem, por enquanto, ela tem agora nessa nova fase diversificado um pouco, mas no primeiro semestre ela foi mais tranquila, né? Eu consegui encaixar os treinos bem, até porque era um compromisso comigo mesmo. Então, tipo, se não desse certo aquele dia, não deu certo, no outro dia eu tento fazer e já era.
Agora eu fico, nessa nova fase, eu fico preocupado com respeito à planilha, apesar que o Ronaldo já me tranquilizou. Ele falou, cara, se acontecer, aconteceu, não tem que fazer, pula, vai, bola para frente, não vai tentar empurrar para outro dia, porque não vai dar certo, sua cabeça não vai trabalhar e bola para frente. Pulou, que é aquele negócio, né? Eu não sei se você é perfeccionista a esse ponto. Você olha, eu olho para Nós somos amadores, Cardão. Somos amadores, nós temos que lembrar disso, né? Então, mas às vezes eu olho para a planilha e falo, quero chegar no fim de semana e ela tá toda verdinha ali, toda concluída, né? Mas aí eu já parei e pensei também assim, será que o certo ela tá concluída toda verdinha e eu todo quebrado? Ou faltando um ou outro treininho ali e eu tá zerado, tá inteiro ainda, entendeu? É equilíbrio, cara. Você tem que, óbvio, não pode largar de mão e relaxar, mas também não pode ser tão caxias a ponto de sofrer com isso. Tem que ser equilíbrio, equilíbrio. Uhum. Então, agora com respeito às provas para o PCD, né? Você falou aí das minhas colocações, Sim, inclusive estão todos aqui os troféus, estão aqui do meu lado, né? Os troféuzinhos que eu levantei esse ano. Cara, eu tenho. Isso aí foi uma. Eu já sabia, né, da ideia das regras, né, para competições PCD, mas eu nunca me atentei a isso. Inclusive, o ano passado, o Evandro me chamou para ir lá no Gamitão, para conversar que lá tem um treinamento para atletas PCD. Eu não lembro, acho que é Edivaldo, se eu não me engano, é o professor que dá aula isso. e tal. É isso Só que mesmo. lá é para pista, né? Que é 5 mil metros, é pista, treinamento de pista. E ele me Sim. passou tal, falou, não, a gente faz a inscrição sua e tal. Só que assim, cara, a ideia ali é índice olímpico, né? Fazer, não sei se é jogos regionais, essas ideias assim. E aí você cai Sim. naquela de tipo assim, vai dar certo, até onde o governo vai me ajudar, até onde eu, né, quanto eu vou ter que batalhar para conseguir um índice olímpico para alguma coisa. E aí fui lá, fiz a visita, tal, agradeço muito o Evandro por ter me levado, por ter me apresentado ao Edivaldo e tal. Na realidade, quem me apresentou para o Edivaldo acho que foi o Ganso, na corrida da OAB, 10 anos. Mas agora é o Evandro, viu? Agora é o É o Evandro. Evandro, né? É, É, e aí eu falei assim, não, aí nessa virada de 2024 para 2025, eu falei, eu vou tentar, eu já fazia algumas inscrições PCD. A Mari conseguiu para mim o ano passado Piracicaba, 50%. Sorocaba eu fiz direto lá, mandei mensagem direto lá para... Como que é o nome? Suzy. Hã? Pra Suzy. A Suzy, isso. Ela mesma me atendeu no WhatsApp. As duas Sorocaba eu fiz por ela, 50% também. E aí eu comecei a pesquisar. Nessa virada de ano eu fiz a programação das corridas. Eu comecei a pesquisar as corridas que tinham os descontos e descobri que tem muitas que é gratuita. Não somente desconto, tem muitas que são desconto 50%, mas muitas que são gratuitas. Essa Florianópolis gratuita, inscrição, ASICS Golden Run é gratuita. As da Track Field, cara, todas são gratuitas e as da Track Field eu não fiz nenhuma ainda. As da Track Field, ela ainda te dá o direito de você levar um acompanhante gratuito. Caramba. Companheiro, né? Alguma coisa assim, ou companheira e tal. E aí eu comecei a correr atrás dessas inscrições e deu tudo certo. Mas ainda tem algumas que tem um pouco de dificuldade, entendeu? O que eles exigem muito é o laudo, né, da deficiência, né, constando ali o CID, né, da deficiência, e a documentação, né, CPF, RG. Você manda por e-mail, faz a inscrição, eles já te mandam, algumas mandam um voucher, né, para você fazer a inscrição pela Ticket Sports mesmo, já com 100% ou 50% de desconto, e outras já te mandam a inscrição, como é a Farmaponte, que eu mandei e-mail esse tempo atrás, o cara já me mandou, ele falou, ó, você já tá certo, né? Você já faz, só você entrar no site com esse cupom já faz a inscrição, que é agora em dezembro. E aí eu comecei a correr atrás dessas daí, mas também teve algumas que eu encontrei dificuldade. Aqui você disse para mim a respeito das categorias. Aí vamos lá. Uhum. Por exemplo, Ultra Desafio do Renatão, né? Tem a categoria PCD, só que é uma categoria única. Inclusive, eu estava conversando hoje com o meu amigo e falando para ele que muitas das corridas de trilha, elas não têm, né, corrida de mato, assim, não tem categoria PCD, não tem desconto,
tem nem, você não encontra nem inscrição para PCD. Eu não sei se é por causa da dificuldade da trilha e tal, que eles visam isso, né? Mas a do Renato, né, no Ultra Desafio aí tem o descontinho e a categoria única com o troféu de primeiro lugar. Que esse ano eu tive que brigar porque tinha o rapazinho de Iperó lá junto. E aí eu tive que buscar meu primeiro lugar, né? Na Ultra, né? E aí tem algumas que é primeiro, segundo e terceiro lugar, como é o caso dessa de Floripa que eu fui. E tem algumas como a ASICS e a Roca, que elas são subdivisões. Ou seja, primeiro e segundo lugar para membro superior, primeiro e segundo lugar para membro inferior, primeiro e segundo lugar para auditivo, para visual, para autista, entendeu? Todas subdivisões. E inclusive na ASICS a confusão foi com essas subdivisões, cara. Nossa, eles premiaram toda a elite, depois, né, fizeram as premiações feminino e masculino e deixaram os PCDs por último. Meu, a molecada de cadeira de rodas derretendo no sol meio-dia e não tinha premiado ainda, sabe? Foi uma confusão, né? Tipo, deu um erro lá grave e aí eles conseguiram consertar. Tanto que eu tava em primeiro, caí para terceiro, subi para segundo. Eu falei, cara, peraí, que colocação que eu quero saber, porque... E aí acabou ficando em segundo, né, na ASICS. E aí tem dificuldades maiores que eu vou te relatar agora, que é o caso São Silvestre, né? Desse ano aqui, né? A São Silvestre ela tem um regulamento até o ano de 2024 dizendo que o PCD, no momento que abrisse a inscrição, o PCD tinha que enviar um e-mail com toda a documentação, assim como eu faço com todas as outras inscrições, assim como eu fiz até hoje. E aí, beleza. Mas por curiosidade, eu abri o link lá no dia que abri as inscrições e não consegui entrar. Ficou aquela fila enorme, não consegui entrar. E ao mesmo tempo, eu estava linkado no computador e abri o celular e mandei o e-mail, já com toda a documentação. E aí o e-mail já veio com a resposta negativa, que eu tinha que ter entrado no link e feito a inscrição pelo link e na hora de pôr o PCD que eu ia enviar os documentos. Ou seja, perdi a fila, perdi tempo. Só que daí o que aconteceu? Eu mandei um e-mail pedindo a revogação, porque até o dia da abertura das inscrições, o regulamento válido era do ano passado. Ou seja, eles não alteraram o regulamento, eles não alteraram que o PCD tinha que fazer a inscrição pela fila, como todo mundo, entendeu? E aí eu estou esperando a resposta. Essa, acho que das inscrições PCD, é uma das que eu tive mais dificuldade, entendeu? E a São Silvestre dá quanto de desconto? É gratuita. É gratuita. A São Silvestre é gratuita. E larga antes da Elite. Dá para correr a São Silvestre, porque larga antes da Elite. Dá para realmente correr a São Silvestre. Bom, mas, cara, você me animou aí. Achei que talvez tivesse pior. Assim, de todas que você citou aí, mas acho que é o pior de todas é a São Silvestre aí, pelo que você me relatou. Que tá... Mas essa daí tá ruim para todo mundo mesmo, então. Todo mundo. Eles são ruins mesmo, então tá tudo certo. Sim, é. E, cara, me fala uma coisa. Eu sei, mas a galera que está nos acompanhando não sabe. Quais são suas próximas metas aí? Próximas provas-alvos? Ai, rapaz. Então, a minha ideia era São Silvestre, né? Para finalizar o ano com São Silvestre. Não sei se vai rolar. Pensei também na Pampulha, em dia 8 de dezembro, né, em Minas Gerais, 18 quilômetros. E tem a Farmaponte, mas é uma prova aqui de Sorocaba mesmo. Tem o desconto PCD, mas não tem premiação PCD. O Certo. cara já me mandou no e-mail dizendo que não tem premiação PCD. E aí, depois de tudo isso, desse primeiro semestre tumultuado aí, essa Roca 30, eu digo que já seria parte da minha preparação, porque foi o Rafa que me deu essa ideia, né? Falou assim, corre uma prova de 30 km aí, tem a The Breeds, tem a Roca, para você sentir como que é, né? Apesar de que, assim, foi uma prova tensa, né? Difícil, foi dentro do meu programado, assim como foi a Florianópolis. Eu tinha essa ideia de 2 horas e 45 os 30 quilômetros, e bateu na casa certinho. Eu costumo falar até que, para mim, eu acho que foi menos, porque no meu Strava deu 30,900 metros, ou seja, quase 31 quilômetros na casa dos 2,45, né? E foi ali dentro do 2,45. E aí, depois do primeiro semestre, eu comecei a ter a ideia, apesar do Robson já querer ter me
quase me empurrou para maratona o ano passado, num treino, e falou, não, Carlos, você tá inteiro, vai esse ano para maratona de Sorocaba. Eu falei, não, mano, calma, calma, calma. E aí começou, tipo assim, ou seja, de quando eu comecei para agora, já tem mais de 2 anos, né, quase 2 anos e meio aí que eu tô nesse ritmo de corrida. E aí começou, esse sonho da maratona começou a crescer mais, assim, né? E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, e aí, baseado nas suas ideias malucas, eu fui atrás daquela maratona de... Ah, e aí Foz do isso Iguaçu. já tinha vontade no começo do ano, já tinha ideia. E conversando com a Paty Mota, eu tive a vontade de ir para a Argentina, Buenos Aires. Mas aí comecei a fazer os orçamentos, não ia caber no meu bolso, e aí eu já desisti de cara. E aí veio a ideia da maratona de Foz do Iguaçu, que é a que acaba, né, no Parque Itaipu, lá naquela. Eu vi vários vídeos dela, ela acaba exatamente nas cataratas, né? Ela Nas finaliza cataratas. Começa em Itaipu e termina nas cataratas. nas cataratas. E aí eu mandei e-mail, liguei no Sesc Paraná, porque dizia que as inscrições abriam em dezembro do ano passado. Só que você entrava no site e estava lá, inscrições em breve, inscrições em breve. Todo dia eu atualizava aquele site, todo dia, até que um dia eu peguei o telefone do Sesc Paraná e liguei lá na sede, lá em Curitiba, e perguntei, a mulher falou assim, não, eu vou analisar, vou ver certinho o que está acontecendo e te dou uma resposta. Ela me retornou rapidamente, acho que já no outro dia já ela me retornou, e ela falou assim, Carlos, ainda não é certo que vai ter essa maratona, porque o parque trocou de concessão, eles resolveram fazer uma reforma na estrada e passa por boa parte da estrada, né, a prova, então ainda não é certo. E aí eu fiquei naquela ansiedade, esperando, mas era ela minha prova-alvo. Comecei já a ver viagem, comecei a ver hotel, tudo era ela. Tanto que era para ser agora em setembro. No dia ela era para acontecer no dia da Argentina, 21 de setembro, se eu não me engano. Sim. E aí, quando foi em junho ou julho, se eu não me engano, acho que junho, veio a resposta através do e-mail e essa mesma mulher me ligou dizendo que não ia ter, que eles tinham cancelado. Aí já no mesmo dia já subiram no site evento cancelado por conta desses problemas. Da rodovia tá com problema Que pena, viu? Que pena. e a nova concessão do parque. Mas se o ano que vem tiver, é uma prova que ainda é meu sonho, ainda é minha meta, entendeu? É muito E aí eu bacana. comecei Essa daí é muito bacana mesmo. Aí eu comecei a pesquisar as outras, né? Mas pesquisando maratona, maratona. Aí Pomerode, que vai ser esse fim de semana agora, comecei a pesquisar Pomerode. Aí uma coisa que me assombrou, me assustou um pouco Pomerode é que tem 8 quilômetros de subida paralelepípedo e volta esses 8 quilômetros no paralelepípedo. E é um tempo que provavelmente chuvoso, né? Aí já fiquei pensando, falei, não, deixa quieto, Pomerode não. E é ruim de logística também, né? Sim. Voo, você tem que ir para Floripa para depois pegar para Joinville, não lembro agora. Ela é ruim de logística. E aí eu peguei e comecei a pesquisar e foi ficando mais distante. Eu pensando Sorocaba, 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 Sorocaba. E aí caí lá no Instagram na Maratona Monumental de Brasília. Cara, eu desde criança, eu tenho um amigo que mora em Brasília, um amigo de infância que mora em Brasília. E assim, desde muito moleque, fã de Legião Urbana desde os meus 8 anos de idade, eu sempre tive muita vontade de conhecer Brasília. E aí eu falei, vamos ligar uma coisa na outra, véio, entendeu? Vamos fazer isso acontecer e vai ser agora. E aí eu fui atrás, já descobri que a inscrição era gratuita para PCD e que tinha premiação para PCD, não prometendo nada, porque vai ser minha primeira maratona, entendeu? E aí eu fiz a inscrição gratuita para Brasília. E estamos aí, para correr Brasília, dia 23 de novembro, no lugar mais seco do Brasil, no lugar mais quente do Brasil, na época mais quente. E detalhe, quem imagina que Brasília é reto, não é reto, tem uma altimetria até que considerável, tem subida, e vamos encarar esse desafio aí, entendeu? Pô, eu só fico chateado dessa daí você tá indo sozinho, né, cara? Porque alguém acompanhando aí, mas aí você pegou pesado, cara. Essa aí pegou Então, pesado. vai eu e minha namorada só e. Mas eu acredito que vai ter outras pessoas, não sei se de Boituva, mas eu acredito que pessoas do mundo da corrida que eu conheço, entendeu? Sim, sim, também acho, também não tenho dúvida disso, cara.
E pegando aí agora um atalho, pô, desafiaço, né? Você tem um desafio, você não falou a data, só fala a data aí pra galera acompanhar aí, e perto já, né? O quê? A maratona? É, Dia 23 de novembro. vinte Dia e 23 três de de novembro, novembro. maratona Top. Monotrilha. Em breve mais um maratonista, hein, pessoal? E agora, cumprindo aí as perguntas aí, a galera toda ouriçada, cara. Como foi sua experiência como staff, cara? Me diga sinceramente o que você achou, era o que você pensava e, cara, o que você aprendeu com isso? Conta pra gente aí, cara. Cara, eu vou falar para você, eu recebi o convite num treino, né? Tava num treino, eu, você, a Paty, o Robson tava, o Bispo tava junto, e aí vocês Sim. deram o convite ali para nós e a princípio eu achei assim, vai ser só mais um rolê, vai ser só mais uma resenha, tipo, vai ser um, né? E tava focado nisso. E aí quando foi chegando próximo do dia, né? E aí o Thiago, com toda a estrutura dele, com aquele negócio que ele mandou lá, o PDF, que parece mais um site, o negócio você clica, já vai direto para o contato Você viu que o negócio é sério, né? dos seus familiares e uma lista de coisas que tinha que levar e tal. Aí começou assim, a dar uma certa preocupação. Eu cheguei a pensar, assim, então, eu cheguei a pensar, será que eu vou ser útil? Será que eu vou ajudar? Será que realmente vai, né? E aí, mas beleza, falei, vamos encarar, tá, já tá tudo certo, vamos embora, vamos para cima. Cara, e foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Eu nunca vivi nada, tipo assim, no mundo da corrida, nada parecido, entendeu? Nada, nada mesmo. E sei lá, cara, apesar de ser, eu acredito que tem muito mais conhecimento que eu nessa área, mas eu acho que deve existir provas desse tipo que sejam muito mais movimentadas, com muito mais participantes, né? Mas não fica nada atrás, cara. Uma excelente prova, um ambiente, sei lá, um astral, pessoal, né? Tipo, quem que sai 6 horas da manhã para correr 100 quilômetros, tava animado daquele jeito, sabe? Tipo, coisa incrível, mano. Incrível, incrível, incrível. E aí, acho que antes do PC ali do 36, eu ainda tava falando pro Fogaça. Falei, vamos revezar o ano que vem, Fogaça? Vamos revezar, vamos revezar. Ah, depois que chegou nos 50, eu falei, não, não, acho que não dá. Vamos devagar, que o negócio é mais. Mas, cara, foi uma experiência incrível. Sou muito grato a você, a Paty, por ter me escolhido, Eu cara. que sou, bicho. Falar para você, mano, vivemos aí, o Thiago já comentou aqui, ó, revezamento dos testes 2026. Ai, mas não sei não, eu garanto que de staff, se precisar, eu vou, isso eu garanto, mas não sei não esse revezamento, cara. Mas Não, nós temos um compromisso marcado com o Robson, cara. Nós temos que é, voltar lá. Se não for para fazer 100, que a gente volte para ajudar o Robson lá em quarteto, em dupla, em sei lá o que, né? sim, não que eu seja amante, eu não posso dizer que eu sou amante da corrida de trilha, da corrida rural, mas assim, também não posso dizer nunca, porque a gente pode gostar mais para frente e tal. Mas o Johnny, esse meu amigo lá de São Paulo, ele gosta muito. A gente estava falando sobre isso hoje. Ele tem vontade, e aí eu já, na ideia nossa lá de Igaratá, eu já arrastei ele, falei, ó, 2026, Igaratá, vamos embora. E aí a minha ideia, porque é uma corrida, cara, Igaratá é uma corrida que eu via ela já lá desde 2016. O pessoal falando, não, que é da hora, é uma corrida muito louca e tal, não sei o quê. E aí, então, acho que eu quero, né, o ano que vem fazer Igaratá ainda nos 23, mas não que não seja sonho, cara, uma ultra dessa de 50, 55, alguma coisa assim, entendeu? Não que não esteja na minha lista de fazer, mas 100 km acho que ainda é um pouco puxado. É para mais monstrinho um pouco, é para Patiaime, para Adriano Consorte, para Oh, Robson. mas você teve um gostinho aí, cara. Quantos quilômetros você correu comigo lá, cara? E detalhe, você correu acho que uns 17, 20 quilômetros comigo. 19 quilômetros deu. Assim, podemos dizer claramente que foi o pior trecho, né? Trecho mais difícil, Porque da subida lá da ladeira, né? A ladeira dos Péssimos, né? você teve o gostinho de. Na verdade, não é nem correr, né? Teve 9 quilômetros lá que foi caminhando, que não, Cara, não tem assim, nenhum. eu olhando para trás, porque assim, no momento que eu decidi descer do carro para te acompanhar, para mim ia ser
super fácil. Pensei, eu tô descansado. Pensei assim, eu tô descansado, eu tô sentado aqui no carro o dia inteiro, e não tô nem dirigindo, que era o Thiagão o tempo todo ali dirigindo. Eu falei, vai ser fácil. Só que, cara, nos primeiros 2 quilômetros eu já havia dificuldade. E outra, eu já tinha subido de carro a ladeira. Acho que 7, 8 quilômetros dela lá eu já tinha subido de carro. Então, eu não podia, eu tinha que mentir a ladeira inteira, falando para você tá acabando, para que você não desanimasse, entendeu? E aí, olhando, depois eu fiquei pensando, cara, tipo, não sei se você percebeu isso, mas o tempo todo eu estava um pouco à sua frente. Sei lá, Sim, quantos metros, né, à sua frente. sim, E aí, olhando para isso, depois eu fiquei pensando, já pensou se eu desanimasse e ficasse para trás? O Seco ia ter que ficar preocupado com a corrida dele e preocupado comigo, que, tipo assim, entrou um peso aqui na minha corrida agora. Agora tem que olhar morto lá atrás e não consegue me acompanhar, entendeu? E eu acho que isso foi muito interessante. E aí era uma curva atrás da outra, subindo, subindo. Eu falei, tá acabando, tá acabando. Até a hora que chegou no final, lá que eu nem sabia. Para mim, eu sabia que era até ali que eu tinha ido de carro, mas eu não sabia exatamente que era o final. E aí você, com toda inteligência, falou assim: não, aqui é o final. Olha para os fios, que os fios do poste só tá descendo agora, não tá mais subindo. Eu falei, sim. caramba. E aí a gente começou a descer ali. E acho que aquela parte que começou a escurecer também, antes de a gente chegar no PC do 77, lá também foi difícil, que a gente entrou numa área de mata fechada dos dois lados, né? Um lamaçal do caramba ali. Sim. E foi difícil. Parecia Batcaverna. Mas nada igual, eu acho assim, a ladeira foi muito difícil, mas eu vi muita dificuldade na parte noturna, cara. A gente estava indo É. para um lugar que era desconhecido, totalmente escuro, a gente só com a lanterninha ali e sei lá, mano, chegava a dar um pouco de pavor, tinha hora assim, né? Que você fica Cara, pensando mas para no mim celular. foi legal que dessa vez tinha companhia, eu já tinha passado por isso, sem companhia é pior, cara, é mais triste. Sim, é complicado. Né? Não é de carro, a gente passou por uma anta e depois a gente eu ficava falando, ó, a gente vai chegar uma hora aqui que vai ter uma anta, vai ter uma anta. Aí uma hora acho que você já está delirando de tanto cansaço, de sono, não sei se você fala assim, ó, é duas antas procurando outra anta. Ai, caramba, cara, mas é história para contar, não tenha dúvida. Ah, bem lembrado, Fogaça. O Carlão, cara, ele acabou com a Cara, sopa das pestes lá, velho. que Ele acabou sopa com a sopa. maravilhosa, mano. Você tá louco, mano. Eu tenho vontade de voltar em Itapiraí, encontrar a sogra do cara lá e pedir a receita pra ela. Que sopa top, mano. Você é louco, velho. Ô, Carlão, eu vou entrar em uma outra parte aqui agora, que é o momento SPG Energia. Tá. E o momento SPG Energia é o seguinte, cara, a gente fala sobre momentos aí do esporte, ou se você quiser falar não só do esporte, mas basicamente é sempre do esporte, que você achou que não ia ter mais energia, que não ia ser possível terminar, mas você conseguiu ali buscar a energia que faltava e finalizar com o sucesso que você estava esperando, que você estava almejando, cara. Você tem algum exemplo aí para passar para gente, cara? Cara, eu poderia citar três momentos desse ano, das três, até agora, das minhas três melhores provas que eu tive esse ano. E aí eu vou do terceiro para o primeiro, que é a ASICS dos 10 quilômetros, que eu tinha a pretensão de fazer abaixo de 50 minutos, né? 10 quilômetros para 50 minutos. E larguei forte, como sempre. E ali no finalzinho, já no oitavo, nono km, já começou a faltar energia. Mas aí eu comecei a pensar que só faltava mais um pouquinho e dei um gás ali e acabei ela com 50,30, acho que deu, se eu não me engano. Foi um pouco frustrante, porque eu queria 49 e 59, entendeu? Mas deu certo, né? Tava dentro do que eu previ ali. E aí também eu posso citar a Roca, porque a Roca, você sobe na ponte estaiada, lá na ponte Roberto Marinho, no quilômetro 25,5. Cara, eu subi ela, aí você sobe, desce um pouquinho, faz o retorno, só que você atravessa do outro lado, mas você não desce dela, você faz o retorno em cima dela. Mano, aí parecia que eu tava já anestesiado, mano. As pernas, ali já eram 27,5, mais ou menos. Eu já não sentia, eu comecei a pensar, é agora que vai me dar cãibra, sabe? Já começou a vir uns pensamentos ruins na cabeça. E aí tem o Edu Freitas ali na saída da ponte, que é o baterista, geralmente ele está em todas essas provas, e ele tocando a bateria bem alta, aí aquele negócio deu uma animada, eu desci a ponte, eu olhei a placa 28,
E aí eu falei, cara, agora acabou, agora já era e não tem mais o que fazer. Aí foi nesse momento aí que eu sentia uma recarga, digamos assim, entendeu? E Florianópolis, cara, que é a mais marcante para mim, entendeu? Porque larguei forte, mantive ali por um tempo, e aí quando chegou no 17, mais ou menos, 17, 18, eu comecei a perceber, a Avenida da Praia, acho que é 3 ou 4 faixas, eu comecei a perceber que eu estava me jogando para a direita, já indo para o escanteio, assim, Tá tenso. onde o povo caminha ali, sabe? E o ritmo foi diminuindo, eu tentando acompanhar, e o ritmo diminuindo, o ritmo diminuindo. Cara, e essa daí eu falo que é a principal, porque nesse momento veio todos os meus treinamentos na cabeça, todos os meus treinos. Tipo, eu comecei a pensar, foi para isso que eu treinei, foi para isso que eu vim aqui, entendeu? Todos os treinos foram alinhados, graças a Deus, nesse período para essa prova de Florianópolis, foram todos os treinos alinhados. Foi uma evolução muito grande nos meus treinos. E aí, cara, aí foi onde que recarregou energia mesmo, a hora que eu 19, 20, a hora que eu vi a placa do tempo lá, e lá era zerado, era o tempo correto, porque tinha 3 relógios. Um relógio para o início da prova, que foi na largada do PCD, um relógio para elite e um relógio para o 5 e 10, que largou depois, entendeu? E aí eu olhei já direto para o primeiro relógio, que foi o que eu vi acender na largada, e eu vi 1,47 e alguma coisa. Eu falei, cara, eu tô dentro do que eu planejei, eu tô dentro do 1,50, mano. E aquilo ali deu uma explosão, que eu dei um tiro ali que nem eu acreditava, e foi maravilhoso. Aí que recarregou a energia mesmo nesse momento, e eu consegui o planejado, né? Eu consegui chegar ali no 1,48 e 30. É incrível, né, cara? Como a gente tá acabado, mal consegue andar, tá mal-humorado. Quando você Tá vê a bem. linha de chegada, a energia automaticamente se recarrega, Sim, né, cara? E você consegue correr da onde você não imaginava que dava para correr mais, né? sim. Bom, eu vou pedir uma licença aí para você agora para a gente falar dos nossos patrocinadores. Afinal de contas, é graças a eles que a gente está aí hoje no episódio 62 de Tripulantes, tá, pessoal? Então, vocês que estão nos ouvindo aí, não esquece de seguir o Adriano Consorte Ultra, seguir o Tripulantes Podcast no Instagram e também no YouTube, porque, para você ter uma ideia, hoje eu faço a live do Adriano Consorte Ultra, porque eu não posso fazer a live do Tripulantes, porque eu não tenho ainda 1.000 seguidores. Eu só posso fazer live a partir de 1.000 seguidores, tá? Então, vocês que curtiram aí o momento SPG Energia, SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica, a era da energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. Consulte agora mesmo a SPG Energia e uma equipe especializada vai te ajudar e orientar qual que é o melhor projeto para a sua residência ou comércio. Tá joia, pessoal? Não esquece, SPG Energia. Quero falar da Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança e spinning, que inclusive deve estar acontecendo agora com o nosso amigo Robson, que a gente fala muito aqui, Sim. puxando essa aula aí. Fortalecimento, área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. O cartão de visitas, eu sempre falo que da superação é o tempo que os alunos, né, estão lá desde o início, todo mundo fica, todo mundo constante, todo mundo sempre treinando. E cada vez a família crescendo mais. Mundo Verde que completou esse final de semana Um ano. 1 ano de existência, cara. Fizemos um treinão muito legal, teve sorteio, teve brindes. Acompanha aí na página da Mundo Verde Boituva depois para vocês verem. Mundo Verde que fica aqui, você encontra. Cara, não tem nada igual na região, igual ao Mundo Verde. Alimentos, suplementos, chás e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar do bem-estar seu e da sua família. A Mundo Verde te auxilia no que você precisa no seu treino, cara. Venha conhecer, eu tenho certeza que você vai virar fã da Mundo Verde. Conte com a Mundo Verde com suplementos, géis, para você conseguir potencializar a sua performance. Mundo Verde, Rodrigão, obrigado, viu, cara? Aí, o Rodrigão aí. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de quarta a segunda, das 18 às 23. Então, você que está assistindo agora, está terminando o podcast,
liga lá na La Saporita, faz um pedido. Eu vou dar uma dica aqui da pizza Chef 1 ou a piadina de carne com cebola caramelizada. Vai na minha que vocês vão se dar bem, cara. Vai comigo que vocês passam de ano. PHS, mais de 30 anos de tradição, doces, enfeites, tudo para festas e reuniões, variedade, preço diferenciado. Quem conhece a PHS sempre volta. E o Dantas aí, que eu vi que ele entrou e hoje ele tá. Hoje acho que ele faltou da academia e tá vendo aqui 100% do tempo a live, hein, cara? Eu vi isso aí. Obrigado, É, Dantas. Obrigado depois, pela parceria de sempre. Oi? isso seria uma prova aí a Três Fronteiras de Foz do Iguaçu. Foi esse fim de semana, mas lá é só 21. É 21, né? É 21. Mas, cara, ô Dantas, essa que a gente citou aí, a maratona, cara, se conhecer a Itaipu e passar correndo por dentro das cataratas correndo, cara, é sensacional, cara, sensacional. Nem dá para fazer isso, se você quiser fazer isso, não dá. Então, essa corrida é realmente Eu acho que diferenciada. eu acho que quem ficou mais chateada com o cancelamento dessa prova de Foz do Iguaçu foi minha namorada, porque ela queria ir para Foz. Não, mas vocês vão ter outras oportunidades, cara. Vai por mim, que essa daí é bacana e é muito legal. Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no esporte e recovery para atletas, equipamentos modernos, tudo que há de novidade no mercado você encontra na Fisiopilates. Você encontra ozonoterapia, massagem miofacial, quiropraxia, pilates, entre outros. Falei com a Cat, a proprietária da Fisiopilates, hoje ela está em Sorocaba, se não me engano, fazendo especialização, fazendo mais curso, ela está sempre ali renovando o portfólio dela e sempre muito ligada em tudo que há de novo nesse mundo do recovery para atletas. Então se lembre disso, precisou de fisioterapia, não precisa machucar para você procurar fisioterapia, não. Pode fazer fisioterapia de forma preventiva, viu, pessoal? Para Carlão que evitar diga. lesão. O É, Carlão né, que Carlão? diga. Você que diga. Carlão passou por ela lá, e ela falou assim que tem um marmanjo, que eu não vou citar o nome dele, que morre de medo de agulha lá, sabe? Que horror! Quem será essa pessoa, cara? A sorte que a Cat tem muitas ferramentas, cara. Eu não preciso me espetar à toa, porque tem outras ferramentas, cara. Bora. JC Clima, pessoal. JC Clima, venda e locação de climatizadores para todos os ambientes e eventos, aniversários, casamentos, para as áreas específicas aí na sua empresa, sei lá, refeitório, lugar que você precisa dar uma ajeitada aí para todo colaborador. Entrega rápida, suporte garantido. No inverno, a garantia de conforto térmico e menor consumo. E no verão, qualidade no ar, aquele silêncio, né, no ambiente dos equipamentos. Satisfação dos colaboradores, clientes, amigos, seja o que for. Conte com a JC Clima. Bazar São Judas Tadeu. 55 anos de tradição atendendo Iperó e toda a região. Variedade de produtos eletrodomésticos, esporte, escritório, utilidades em geral, até brinquedos. Faça seu orçamento no Bazar São Judas. E o Bazar tá super comum atender aí a grandes empresas da região. Então, tudo que você precisar, conte com a São Judas Tadeu, entrega sem custo, surpreenda-se. Consulte agora mesmo. Padaria Andréas, desde 2002, a padaria de maior destaque na cidade, maior estrutura, local privilegiado e estacionamento. Doces, pães, bolos, venha tomar um café e aproveite o conforto e a comodidade que só a Padaria Andréas tem. Padaria Andréas, inclusive, que agora, antes da live, eu precisava comer algo rapidinho, vou até fazer um merchan de verdade aqui, meu. Eu falei, precisava comer alguma coisa antes da live e tal, eu falei, meu, precisa chegar logo, porque vai começar a live, já a pessoa apita, eu tenho que parar a live para ir buscar lá, né? Eu chamei no WhatsApp aqui, pá, pegou, cara, 20 minutinhos, tinha um croissant e um sonho aqui, resolvido o problema. Nutricionista que não me escute, olha a minha janta, um croissant e um sonho. Mas, cara, coisa maravilhosa, cara, muito legal. Top, top. E para finalizar aqui, Velox Assessoria, cara. Você que procura iniciar, melhorar ou melhorar sua performance, né? Você vai encontrar na Velox aí todo esse acompanhamento, né? Isso a gente fala também que no estúdio Velox tem ali a nutrição, fisioterapia, teste de limiar para você determinar suas zonas de treinamento ideal para que você possa alcançar aí sua meta ou até mesmo você possa melhorar a sua atual performance.
Então, precisou de assessoria, conte com a Velox, nosso amigo Ronaldo, que está fazendo aniversário Aniversário hoje. dele hoje. Parabéns. Eu canto Cara, parabéns, foi mas o não tempo bato que as palma. pessoas corriam aí, a idade que elas tinham, né, cara? Você está correndo quantos km hoje, Ronaldo? Caramba, não. Mais de uma maratona, hein? Eu acho que já é uma ultra aí, eu acho, hein, cara? Ultrazinha Eu aí, hein? acho. É. Ó, o É. Ronaldo, viu? Falar pra ele que eu vou cantar parabéns, mas não vou bater palma pra ele, não, viu? Não vai ficar esperando, não. Tinha que ter uma piadinha, tinha que ter uma piadinha. Viu? O Ronaldo eu conheço, eu sempre falo isso aí. O Ronaldo eu conheço desde que eu tinha 2 braços. Olha lá, 45, Aí, ó. 45. Top. Muito bem. Aí, e coincidiu aí hoje de estarmos aqui com um aluno da Velox, o recém-aluno da Velox, que por sinal eu pedi para o Ronaldo passar algum podre seu. Ele falou, cara, mas é muito novo ainda, não tenho nada para falar do Carlão, alguma pataquada que ele fez. Enfim, dessa você escapou, viu, Carlão? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Pessoal, quem gostou da live com o Carlão, manda palminha aí. Top de linha, Carlão. Passou nervoso, estava ansioso, estava nervoso. Um pouquinho, não, mas foi de boa, tranquilo. É isso aí. Top. Gente, quero, antes de dar as palavras aí para o Carlão, deixar aqui para a galera, quem tiver interesse, nós estamos aí com o corta-vento do Tripulantes. Então, quem quiser saber mais, no Instagram lá a gente tem os detalhes. Até dia 30 nós estamos recebendo os pedidos. Me procura também que eu falo mais. Ficou muito legal o corta-vento aqui nessa cor roxa. Ficou muito bacana mesmo. Então, quem quiser fazer parte aí do clube de membros tripulantes, tem um descontinho aí e pode ainda usufruir de alguns benefícios que só quem é membro do clube tripulantes tem. Tá joia? Na- Carlão, a palavra é contigo. Quer falar alguma coisa? Deixar algum ah, recado? Antes de falar, deixa eu perguntar para você. Na última live você falou que a corta-vento seria mais um pós-treino, é isso? Ela não é aquele tecidinho fininho que você amassa e põe no bolso, Ela seria tá? parecida com a da Ela Ultra ou não? é exatamente igual da outra, Aquele pano da Ultra. Isso, isso. Entendi. Da hora, legal. Tá? Com ótima qualidade, e ficou muito legal mesmo, ficou muito legal. Beleza. E aí agora Quer falar alguma coisa, Carlão? não, cara, agradecer todo mundo aí que está aí presente, que me prestigiou aí hoje. E a todo mundo, né, desde o início aí dessa minha retomada aí, né, na corrida. Hoje em dia, no grupo do Cornetas, fala que tem o padrinho, né? Mas eu acho que na época ainda não sei se já tinha esse negócio, essa coisa de padrinho. Não, não tinha. Naquela Então, época não tinha. quem é ocupado disso aí é o Rafael, que na Nine lá falou: Ah, te vi correr outro dia, você não quer entrar no Cornetas, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí que começou toda essa loucura aí, né? Essa loucuragem. Cara, e Cara, agradecer o pessoal aí que tava lá de staff aí, o pessoal que tava falando aí, o Thiagão falou que eu fui imprescindível. Mano, você é louco. Top demais, uma galerinha que não tem palavras para agradecer. E o pessoal que é sempre bom estar por perto, né? As pessoas que a gente gosta de estar junto, né? Gosta de estar por perto. E é isso aí, mano. E com respeito a tudo que eu falei, cara, eu não tenho, assim, não tenho remorso, não tenho nada dessas coisas. Essa fase aí já passou, entendeu? E as brincadeiras que eu sempre faço, o pessoal já está acostumado, tanto no grupo quanto nos treinos. Quem tem liberdade de fazer esse tipo de brincadeira comigo, pode ficar à vontade, eu não ligo para isso, entendeu? Eu sei, hoje eu sei diferenciar a pessoa que está sendo abusiva, sabe? A pessoa que está sendo brincalhona ou a pessoa que está usando aquilo para ser abusivo, entendeu? E aí, dessa pessoa, com certeza, eu não tenho ideia, eu já me afasto e está tudo certo, entendeu? Agora, quantas brincadeiras... Car- Mano, às vezes as pessoas brincam e falam assim, nossa, mas você cisou. Cara, eu não tenho. Tem um amigo meu, o Johnny, o Guilherme que está aí, a Maísa que está aí online, eles vão saber, o Rafa Cadeira, a gente chama de Rafa Cadeira, ele é um cadeirante lá de São Paulo, da época do Clube de Carros. E a gente chegava no Pacaembu, que os encontros eram no Pacaembu,
E aí ele falava assim, como que é que ele falava? Ele falou assim, Carlão, você tem que me cumprimentar com a mão direita. Eu falava assim para ele, a hora que você levantar da cadeira para me cumprimentar, eu te cumprimento com a mão direita. E a gente brincava um com o outro. Assim. Então eu não tenho muito essas questões não, cara. Eu sei o que é brincadeira, o que é preconceito, eu sei diferenciar bem isso daí, entendeu? Carlão, eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu, particularmente, eu vou te dizer, eu, 99% do tempo, eu esqueço, cara, da sua limitação. Eu esqueço, cara. De verdade, cara. Eu nem me lembro, cara. Às vezes eu tô correndo contigo ali, daí que eu me dou. Pô, cara, sei lá, precisa de estampar alguma coisa. Capaz de eu te dar um negócio estampado lá, sei lá, velho. Eu sei que você vai se virar, mas, mano, eu esqueço totalmente mesmo. De tão, assim, cara, consideração total por você, cara. Valeu. Tanto eu esqueço que você me faz também esquecer, né, bicho? O cara foi ser meu staff numa corrida, cara, e, cara, tirou de letra, bicho. Ele, ele pegou um pedaço de pau lá para fazer como bastão, para subir lá Casado. aquela desgrama daquela bagaça lá, velho. E aí ele falou, pô, meu, bom que dá pra gente comprar um par e eu fico com um, você fica com outro, que eu também só uso uma, né? Então ele só vai fazendo palhaçada, velho. Enfim, É igual o cara, manguito. O meu manguito eu uso até rasgar e tem outro sobrando, que eu nunca usei. Cara, eu só tenho a agradecer. Foi muito legal. Cada um dos staffs teve seu papel importantíssimo aí. E agradecer você. Acho que de todos os staffs aí, eu tive o privilégio da gente terminar de mão dada aí no final. Não terminamos com as duas mãos dadas, só Não, uma minha e uma sua, mas tudo bem, cara. travou? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aí. Mas beleza, valeu. Beleza? Valeu, brigadão. Obrigado a todos por terem ficado até o final aí. E não se esquece, daqui a pouquinho essa live, para quem não conseguiu assistir ela toda, vai ficar no Instagram e também no YouTube do Tripulantes, tá joia? Não se inscreve, não esquece, vai lá e se inscreve no YouTube do Tripulantes, tá joia? Um Valeu, abração, Carlão. um Obrigado, abraço. obrigado por fazer Obrigado. parte aqui do Tripulantes. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.